Papos de hoje, o podcast oficial do HJ Conference. Grandes nomes passando aqui nesse grande dia do HJ Conference. E eu estou recebendo agora aqui no estúdio alguém que precisaria talvez de horas, quem sabe dias, para explicar inúmeras coisas relacionadas, por exemplo, à dita da dopamina. Ou até mesmo sobre uma empresa de crescimento. Bom, vamos deixar para depois que ele vai falar mais um pouquinho para nós sobre isso. Evandro Turato, co-CEO da Next, seja bem-vindo. Obrigado. O Papos de hoje, o podcast oficial, né? E obrigado por ter atendido também ao nosso convite. Meu papel agora é resgatar essa energia tua, que são 13 podcasts, não mais, né? Ontem foram 12. Ontem foram 13, e assim então vai. São 25 já. Não tem mais dopamina, né? Não tem mais. Vamos saber o porquê que não tem mais dopamina, né? Depois, logo mais. Seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado, Ricardo. É um prazer enorme eu estar aqui hoje dividindo, né? Teriam 2 temas para a gente falar, verdade, né? O primeiro é sobre gestão de pessoas, mas eu não posso jamais esquecer da gestão de pessoas, que é por causa dela que eu, curiosamente, fui buscar soluções e encontrei um tema que não só me chamou a atenção, como ele me fisgou pela boca como um anzol. Olha só. E ali eu entendi que o problema não era só com a minha empresa e foi ampliando. Então, hoje, essa gestão dopaminérgica, que é um tema muito novo, inclusive, e eu até comparei antes aqui nos bastidores, eu comentei, olha, 10 anos atrás você olhava, né, quando alguém falava sobre glúten e lactose, você nem sabia o que significava. Só que hoje não. Hoje já entrou como marketing, entrou como estilo de vida, entrou como saúde, como premissa médica, tratamento. É amplo o tema. E a mesma coisa hoje eu vejo gestão de dopamina, porque da mesma maneira que eu me senti surpreso ao encontrar o tema numa ótica um pouquinho diferente do que a ciência fala, eu entendo que o ser humano vai daqui em diante falar isso. E olha, eu até predico que nos próximos 5 anos seja tema comum e assim espero. Uau. Porque aí que a gente vai começar a entender um pouquinho mais sobre como gerir a nossa felicidade, né? Olha só, dopamina então logo mais, né? Mas antes disso eu quero, né, introduzir aqui com uma pergunta. Já esteve em Concórdia outras vezes? Não só estive, como eu encontrei a minha excelentíssima esposa aqui de Concórdia. Sério? Então já tem uma raiz concordiense aí. Já. E o HJ Conference? O HJ, eu fiquei amigo de uma pessoa maravilhosa, que é aqui chama um pareja, né? Lá no litoral é Wagner. Chamo ele de Wagninho, porque eu gosto muito dele. É o Wagner da Zucchetti, vários nomes que ele tem. Foi ele que me trouxe aqui e descobri o HJ por causa dele. E olha, vou te falar que eu estava em Washington até 3 dias atrás, na capital federal dos Estados Unidos. Caramba. Ansioso para vir para a capital do trabalho, né? Não, peraí, tu estava lá em Washington, nos Estados Unidos, pensando, eu vou lá para Concórdia, lá na capital do trabalho. Pô, mas o que fez isso você ter tanta vontade de vir para cá, tia? As pessoas. Bah. Não tem nada melhor que as pessoas aqui. Olha, cheguei até a me arrepiar aqui em falar, tá ao vivo aqui. Caramba. Ó, efeito dopaminérgico aqui, tá? Viu, dopamina já acontecendo aqui, ó. Cara, me arrepiei. Cara, no litoral eu tenho a roda gigante de Balneário Camboriú, eu tenho a praia central, em Washington eu tenho o Capitólio, eu tenho a Casa Branca. Tudo isso eu posso construir. Verdade. Dependendo do dinheiro que eu tenha, eu posso fazer. Só que tem uma coisa que eu não consigo fazer lá, nem em Washington e nem no litoral de Santa Catarina, que é encontrar um grupo de pessoas, uma comunidade de pessoas tão receptiva, calorosa e querida como essa de Concórdia. E é aqui que eu escolhi, né, criar fontes para minha família, e é aqui que eu tenho grandes amigos, inclusive moro no litoral, e os meus melhores amigos são do oeste de Santa Catarina. Caramba. Mesmo morando lá. Que testemunho, hein? Caramba, bom para começar aí esse podcast que tem muito, né, de conteúdo para nós, mas e ver esse mar de pessoas aqui querendo empreender, conhecer, viver, interagir, né, um lado interpessoal, muitas vezes pessoas do pequeno, do micro ao macro, né, do oeste catarinense, ou seja, de qualquer outro lugar do Brasil, querendo fazer muito mais. Assim também é a Next. Exatamente. Eu falo até que a Next só entendeu a proporção do impacto dela nos últimos 2 anos. Porque quando a gente abriu empresa porque nós éramos as pessoas
que estávamos testemunhando alguns problemas bem profundos sobre gestão. Então, nós também éramos as pessoas mal geridas no que tange a ser humano. Uhum. Porque a gente fala assim, mas a empresa é boa em gestão. Mas em gestão do quê? Porque a gente tem gestão de liberdade, gestão de pessoas, de informação, de recursos. Ele pode ser financeiro, pode ser de tempo, pode ser de produtividade. Então, as pessoas às vezes falam assim, mas minha empresa é muito boa em gestão. E, às vezes não é gestão de maneira ampla, é uma coisa. Então, na gestão das pessoas, nós testemunhamos, dentro da área que a gente atua, que é o comércio exterior brasileiro, gente com síndrome de burnout, que naquela época não se falava, uma coisa nova, né? Isso há 10, 15 anos atrás não se falava. Nós encontramos pessoas com depressão, com insatisfação, com infelicidade. Então, assim, eram inúmeros testemunhos. E eu percebi que ninguém fazia nada para isso. Então, eu conheci naquela época uma tal do Google, né? Lá do Vale do Silício. Uhum. E eu falava assim, nossa, por que ninguém olha para o Google e não monta uma empresa aqui em Santa Catarina como se fosse o Google? A Google de Santa Catarina, a Google do Brasil. E a verdade é que eu tinha só muita vontade e tinha pouca técnica, né? O famoso hard skill, né? O meu soft skill, meu comportamento, meu desejo, a minha vontade estava enorme, minha motivação estava enorme. Motivação, dopamina. Mas o meu hard skill, o meu lado técnico para montar essa empresa era muito fraco. E quando eu olhava para o lado e falava assim, tá bom, então eu vou copiar tal empresa. Essa empresa também não existia. Então a gente teve um trabalho dúbio, primeiro, para entender como seria essa empresa de maneira perfeita ou próximo de ser a Google, e depois praticar e entender se nós iríamos entregar. Então eu fiquei durante bons anos, quase praticamente 9 anos, 8 anos, tentando, estudando, errando pra chuchu. Caramba. Até o momento, em 2016, que é recente, né? Final de 2016, eu acabo a minha antiga sociedade numa tentativa frustrada de criar a Google também. Só que ali era o momento em que eu falo que tem uma passagem do Steve Jobs que chama Connect the Dots, que é conecte os pontos. E geralmente, nós, seres humanos, queremos conectar os pontos para entender o porquê aquilo está acontecendo comigo, olhando para frente. E quando você olha para frente, nada faz sentido. Nenhuma resposta faz sentido. Só que quando você olha para trás, tudo faz sentido. Então, tudo que me aconteceu durante 2010 e 2017 só faz sentido hoje, em 2023, 6 anos depois. Porque em 2017 foi quando nós fundamos a empresa para ser a Google de Santa Catarina. Uau. Em 2017 foi quando eu não entendia nada do que estava acontecendo comigo. Deu errado a minha sociedade, eu não conseguia gerir as pessoas do jeito que eu imaginava. A minha intenção era uma, a interpretação era outra. Só que ali eu digo, se não for Deus, que seja uma energia maior, era o que me colocava. Eu falei, Evandro, confia, erra pra caramba, estuda e aprende. Na hora certa, todos os pontos vão se conectar. E isso é tão profundo para mim que em 2017 eu cofundei ela com um amigo meu, né, a empresa, e nós estávamos em dúvida de várias coisas, inclusive do nome. E o nome dela, nós estávamos entre Vox, voz de Deus, Vox Day, voz de Deus, e fé sobre algo rápido. Só que ali a gente pensou, peraí, não tá tão claro, não estou sentindo no meu coração que é algo que... Vamos assistir um filme do Steve Jobs. Caramba. E o filme do Steve Jobs tem uma hora em que ele contrata o CEO da Pepsi para tocar a Apple. E nesse movimento, o CEO da Pepsi manda nada mais e nada menos o próprio Steve Jobs embora. Caramba. Da empresa. O fundador da empresa, né? Caramba. Ele pega alguns milhões de dólares e fala, eu vou voltar para a Apple. O que ele fez? Desenvolveu o sistema iOS, que é o sistema do iPhone, do iPad, dos nossos MacBooks. E o nome dessa empresa estava relacionado a um pensamento que ele tinha. Eu serei a próxima geração de empresas de tecnologia. Uau. Como é que é em inglês? Next Technology Generation. Uau. Nós estávamos olhando isso e falamos assim, peraí. Nós queremos ser a próxima geração de empresas de gestão de pessoas. Nós queremos ser essa próxima geração. Por que não Next Generation? Tá bom, mas tá lá. Peraí, shipping, embarcação.
Então vamos ver se está liberado Next Shipping Generation. E estava. Bah. E ali Caramba. a gente adota o nome do Steve Jobs Uhum. como o nome da empresa aqui de Santa Catarina. Mas o que a gente jamais imaginava é que esse propósito nosso de querer transformar nossa área. Isso é uma empresa inspiradora. Nos levaria depois de 6 anos. No 2018, primeiro ano, a gente ganhou como empresa revelação do ano pela Pulses em liderança de pessoas. 2019 e 2020, nós ganhamos como a melhor empresa do estado de Santa Catarina de todos os segmentos. Caramba. Isso era apenas o segundo e terceiro ano da empresa. Antes da pandemia ainda. Antes da pandemia. Aham. No meio da pandemia, a gente ganhou também. Caramba. Né? Em 2021 e 2022, nós ganhamos entre as 5 melhores empresas do país. E, paralelo a isso, ganhamos prêmios sobre inovação e gestão de pessoas. Ganhamos pela ThinkWork, 2 meses atrás, junto com o Bradesco, com o Itaú, com o TOTUS, com o BRF, com o Ambev, com o Hospital Albert Einstein, um monte de grandes nomes de pesos. Ficamos entre os 3 melhores programas de gestão de pessoas, os 3 melhores em inovação em gestão de pessoas. Uau. Então, com a soma de tudo isso, nós nos tornamos a empresa mais premiada da história do Brasil em gestão de pessoas no nosso segmento e estamos a 2 passos de nos tornar a mais premiada do planeta, do universo, do mundo. Uma empresa catarinense. Caramba. É. Do Oeste Santa Catarina. Nasci em Oeste Santa Catarina, então com veias oestinas aí. Para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Nossa, eu fiquei aqui só pensando, né, quanto você, lá quando que caiu aí durante 6 anos seguidos, né, eu digo caiu porque a gente, né, no teu caso, a gente falou, né, que teve vários momentos que o negócio não andou certo e muitas vezes teve os percalços e caiu isso e aquilo, mas mesmo assim, né, projetou, pô, a gente vai conseguir, né? Pô, assisti um filme, tá, esse nome é legal, mas não adianta só ter um nome. Vontade, cara. E sabe o que é mais engraçado? Se eu voltar bem no intrínseco do detalhe, a empresa, nós não tínhamos dinheiro, tá? Nós abrimos a empresa com pouquíssimo recurso. Nós trabalhamos no @Excel contra empresas que tinham sistemas milionários, de casa, e para fechar os pontos que dariam uma sensação que ela daria errado, nós tivemos que pegar um CNPJ emprestado. Sério? Porque nós não tínhamos CNPJ para operar a empresa. Então a Next foi aberta sem CNPJ, sem sistema, no Excel, trabalhando de casa com a vontade de ser a melhor empresa do Brasil para se trabalhar. Resultado, nos tornamos a empresa mais premiada do Brasil em gestão de pessoas. Estamos a 2 passos para se tornar a do mundo, né? Então, André Sanches, de novo aqui. Seja muito bem-vindo. Morando aqui no HJ. Eu tava brincando com a galera lá fora que o HJ já mora no coração. Então, portanto, eu morar aqui, tá tranquilo. Daqui a pouco eu vou ter que fazer uma cópia da chave, já estou vendo aí. Estamos falando aqui sobre uma grande empresa chamada Next, mas muito mais do que isso, chegou o André Sanches aqui com muita dopamina. Olha, tá com a reserva totalmente cheia. Totalmente cheia. Eu descobri, não sei assim, já vou perguntar ao vivo mesmo aqui, porque a gente não... Na lata. Na lata. Descobri que tem um fã de Ayrton Senna, é isso? Por aqui na mesa? Mega ultra. Na verdade, agora detalhando... Então eu acho que a gente deveria deixar aqui mais próximo do Evandro, é isso? Não, pegou da Toleman aqui, o mais antigo carro dele, 1984. Maravilhoso, Senna. Não, vou ser transparente, peguei o que estava ali mesmo. Não. E esse daí tem que ter todo cuidado, porque se o Ali ficar sabendo que ele veio aqui pra mesa, bicho, ele tem um carinho. É lá da sala do Ali, lá da 9, é da sala dele. Tu sabe que eu conheci a família do Ayrton Senna em novembro do ano passado? Novembro? Novembro do ano passado, estive com a Viviane, com a Bianca e com a Paulinha Senna, a querida Lali. Uhum. Por quê? Eu consegui entrar no baile da Fórmula 1 em novembro do ano passado. Eu queria entrar no baile da Fórmula 1 no Palácio Tangará de 50 anos, lá consegui falar com o Stefano Domenicali, consegui encontrar o Esteban Ocon, a saída do Lando Norris, enfim, um monte de pilotos, todos que estavam lá, mas um monte de gente importante. E sabe o que chamou a atenção da Bianca Senna, que é presidente do Instituto do Senna Brands? Uhum. É que uma das metodologias, são 3 que são a metodologia Next de gestão de pessoas, é o Ayrton Senna. Nós pegamos todo o comportamento do Ayrton Senna em biografia, em estudos e em relatos, transformamos ele num processo de gestão de pessoas na parte do soft skill, do comportamento, aplicamos a Next. E por eu contar isso
durante a minha estada ali na Fórmula 1, no baile da Fórmula 1, eu encontrei a Viviane e falei, Viviane, eu tenho que falar com você. Olha só, você não me conhece, mas eu te conheço muito bem e conheço muito bem teu irmão. Deixa eu te contar uma coisa. Nós fizemos uma empresa em Santa Catarina focada em gestão de pessoas e a nossa fonte principal da metodologia foi o Ayrton Senna. A base, o core, a base. os princípios, e nós os valores. Tudo. Comportamentos, princípios, valores. E nós nos tornamos a empresa mais premiada do Brasil. Base o teu irmão. Ela falou, peraí, eu já ouvi empresa que fez o capacete, que fez o boné, que fez a camiseta, que fez objetos. Mas é a primeira... São mais replicáveis. São replicáveis. Uhum. Mas é a primeira vez que eu estou ouvindo alguém que fez dele gestão de pessoas. Caramba. E a gente fez naquela loucura, naquele desejo. Eu amo tanto ele que eu vou fazer porque eu amo muito ele. Eu acredito nele, eu acredito no que ele se comportava. No meio desse processo, né, no meio da festa do baile da Fórmula 1, encontro a Bianca. Falei, Bianca, olha só. Ela, você é o menino da gestão de pessoas do Ayrton Senna? Caramba, velho. Cara, eu falei, bingo. Uau. Eu falei, sou. Então, criou um ponto de conexão nosso muito alto. Inclusive, estou devendo um retorno para ele, sabe por quê? Porque eu falei assim para ela. Ela falou assim, a minha dor é essa. Dentro da Senna Brands, dentro do Instituto. Que é eles terem o DNA. É gerir pessoas. Uhum. O que tu fez? Vem pra cá e me conta. Me deu o WhatsApp dela, me deu o telefone dela, mas eu não voltei lá. Por que eu não voltei lá? Porque nós estamos criando algo novo, como se fosse uma spin-off. Quase isso, é um spoiler. Para atender essas demandas. Porque não foi só a própria Senna Brands e o Instituto que falaram, eu também tenho essa dor. Legal. Um mercado muito maior, Foram portanto. muitas empresas que são nossos clientes na logística do navio e do avião que falam assim, não, Evandro, beleza, olha só, eu queria que você viesse aqui hoje, mas eu não quero falar de mercadoria. Não quero navio, não quero barco, avião. Não. Não quero... E aconteceu com a Intelbras, recentemente, 5.000 pessoas, ela falou, olha, estou com um problema na minha empresa, eu queria te ouvir como tu resolveria. Uhum. Então, nós com a Intelbras, nós somos muito pequenos. A Intelbras tem 5.000 funcionários, uma empresa não só nacional, como atende vários países. Um grande case de empresa brasileira. Maravilhosos, Verdade. Intelbras, maravilhosos. Mas se esse cara está me chamando, eu tenho algo especial para entregar para ele. Então nós estamos preparando algo que possa atender especificamente essas dores dos nossos clientes. Então eu já considero basicamente uma spin-off que vai nascer da nossa área. Né? Basicamente isso. Nem consideraria momento mentor. Não considera não, cara. Já é, né? Já vai nascer certo. E ali eu conheci a dopamina, né? Ali eu conheci a dopamina. O que acontece? Durante esses últimos anos, a gente fez o melhor que a gente podia fazer para os colaboradores da nossa empresa. Nós levamos eles para Disney, todos, da secretária ao CEO. Nós levamos eles para Barcelona. Não é um time? É um time. Você vai fazer para metade de um time? Concordo. Gestão colaborativa total. Né? A gente não só avalia você como um indivíduo, dos seus resultados individuais, como olha como você se comporta colaborando. Né? E aí, durante esses últimos anos, a gente passou por grandes movimentos como esse, como, por exemplo, trazer uma estrutura maravilhosa dentro da empresa. A gente, depois que conseguiu ter bastante sucesso financeiro, reverteu isso para uma grande estrutura física muito avançada. A gente investiu milhões de reais na matriz da empresa, especialmente falando, para que as pessoas se sentissem bem. Pensamos em vários temas, desde a luminosidade, altura de mesa, encosto, conforto, como as pessoas se sentiam, e recentemente... Jornada do colaborador. Presencialmente falando. A gente fala do Joy, né? Muito do Joy. Então, esse employer branding, a gente olhou com muito carinho, né? E de verdade ofereceu para eles o que nenhuma empresa havia oferecido até dado momento. Só que durante esse processo todo, que a gente foi fazendo o melhor do melhor do melhor, começaram algumas coisas a darem errado. Algumas reclamações começaram a aparecer. A gente conseguiu... Não estou falando que era todas as pessoas, mas apareciam. Então eu vou dar um exemplo. Teve gente que reclamou que na segunda vez que a gente foi para Disney, havia conexão no Panamá. Meu Deus, mas vai para Disney e me colocar na conexão no Panamá? Houve esses relatos. São importantes. Que a gente não entendia, mas
Pô, mas tô te dando uma viagem pra Disney. E tá reclamando E ainda, tu- Bruno. Porra, tá reclamando? Na minha cabeça não deveria existir nenhuma reclamação. Sim, sim, sim. Zero reclamações. Zero. Zero. Mas houveram algumas. Aquilo me deu algum sinal. Só que nós fazíamos alguns movimentos da empresa que aquilo era para gerar um elogio, um momento do prazer. Ó, momento de prazer. Uhum. E mesmo assim, haviam os detratores da ação. Não era pleno. Não. Vocês pensaram um momento pleno e que não acontecia. Exatamente. E aí que deve causar até mais indignação num primeiro momento. Ainda mais quando a tua intenção é muito genuína, muito alta. Isso. Muita indignação. Então, pensa bem, você oferece para o cara, a gente bate meta, vai todo mundo para o Walt Disney World, com tudo pago, você não vai ter que pagar basicamente nada. Olha, Tu não vai nem ter que trabalhar. Pô. não vai nem ter que trabalhar, vai ganhar uma semana de folga. Vai uma semana. Vai aproveitar e ainda reclama porque parou no Panamá. Tu não vai coisa. trabalhar, tu vai receber o teu salário, tu vai ter os parques pagos, as passagens pagas, os tratados pagos, a casa paga, tudo pago. Teve reclamação de quem não foi na janelinha? Olha, não tenho eu relato. Não chegou até vocês. Não mim. chegou até o final. E até para deixar claro que quem for me ouvir da empresa e pô, mas todo mundo reclamou? Não. Não. Mas houveram reclamações muito menor do que quem elogiou, mas mesmo assim nos intrigava. Mas houveram alguns movimentos da empresa em que houve um pouquinho de reclamação acima do natural. Por este motivo, por esse menor grupo mesmo, assim vamos falar, eu quis buscar. E eu comecei a buscar para entender o porquê, vários temas, mentores, consultores, conversas, livros, filmes, documentários, tudo. Até o momento que eu encontrei um tema chamado dopamina. Né? Para quem não sabe de casa, dopamina, eu não vou ser científico, vou bem no principal. É o neurotransmissor responsável pelo prazer, pela motivação, pela felicidade. Ele é o responsável total disso. Tá? Dopamina, chocolate. Dopamina. É. Dopamina sintética, de curto prazo. Agora vamos para os pormenores aí. Cada um que... Tudo que está aqui é dopamina sintética de curto prazo. É verdade. Então, o que ocorre? Eu comecei a pensar e perceber que o problema não era só com a minha empresa. O problema era comigo, era com os meus amigos, era com os meus vizinhos. Cara, o problema era com todo mundo, cara. Sociedade. O problema era com a sociedade. E isso me interessou e me fisgou como um anzol pela boca. Peraí, é muito mais do que olhar para a minha empresa, eu tenho que olhar para o ser humano. Quando eu comecei a explorar mais essa história da dopamina, do ser humano, eu encontrei um tema novo, junto com a dopamina, que é chamada hedonismo. Ouviram falar? Não. Também não. Hedonismo. Hedonismo, com H. Hedonismo. Hedonismo. Para quem não Também conhece, hedonismo é uma filosofia de vida que se resume em a busca incessante pelo prazer. Ah, tá. Os hedonistas. Hedonistas. Tá, agora eu liguei. Engraçado, né? Uhum. A gente fala, né? Os hedonistas. Uhum. Mas nós somos os hedonistas. E toda vez que você coloca uma frequência incessante de momentos de pequenos prazeres na vida, você é hedônico. Então você começa... Segunda-feira é chocolate, terça-feira é cerveja com amigo, quarta-feira é Netflix, quinta-feira é Netflix, é pornografia, é álcool. Às vezes você pega o combo, né? Uhum. E você faz tudo isso de uma vez só. Então você chega no domingo e às vezes você tá meio acabado, né? Tu fala assim, cara, tô acabado, tô cansado, não consigo sair dentro da cama direito. Por que tá acontecendo isso com você? Qual é o problema real? Né? E aí os cientistas descobriram uma coisa muito importante, que o nosso cérebro existe um núcleo chamado núcleo basal. E dentro do nosso cérebro existe uma balança chamada prazer e sofrimento. Ele opera exatamente como uma balança. Imagina uma balança, uma gangorra no parquinho? Uhum. Exatamente dessa forma. Só que eles descobriram algo ainda maior, que o prazer e o sofrimento operam no mesmo local. Caramba. Então, o que acaba acontecendo? No teu núcleo basal do cérebro, toda vez que você consome algum tipo de dopamina, porque são dois tipos, o exógeno e o endógeno. Exógeno, externo. O que é externo? Tudo que vem de fora. É comida, é alimento, é droga, é cigarro eletrônico, filme, etc. Uhum. O que é endógeno? Tudo que vem de dentro. O que é endógeno? O que é o interno? Meditação, oração, relações sociais, abraço, beijo e carinho. Qual que é a diferença das duas?
a durabilidade. O quanto elas duram dentro de nós. E quando você tem um abraço e um beijo de um filho, não sei se vocês têm filhos. 2. Então, quando vocês têm abraço... Terroristas? Não. É. São dois. Quando você tem abraço, um beijo, pode ser com um amigo, com um filho, com a esposa. Você não percebe aquela sensação do prazer? É verdade. Aquilo se chama dopamina. Só que é uma dopamina natural. Quando você come chocolate agora, chama-se dopamina. Só que é uma dopamina sintética. Com prazo curto. Com prazo curto. Então, uma ela dura mais, outra ela dura menos. Essa é a principal diferença entre elas. E qual que é a diferença do hedonista do passado para o hedonista do presente? Eu tenho que pautar isso aqui. O hedonista do passado, ele nem sabia que ele era hedonista para começar dessa forma. Mas ele automaticamente... Lembra dos reis? Ele tinha os súditos, né? Sim. Então você não tinha um acesso fácil, você não tinha um ar-condicionado. Vinha o súdito, eles serviam com, né, umas penas de avestruz, ficavam abanando você, o ar-condicionado do passado, né? Colocavam uva na sua boca. Só que no final do dia tu tinha que tomar banho. E tu ia tomar banho no rio. De água gelada. De 5 graus, de 0 graus, de 10 graus. E você demorava para ter acesso a essas coisas. Por exemplo, vinho. Não apertava no botão e chegava o vinho na tua casa em 10 minutos. Não entregava pelos aplicativos hoje? Não entregava. Uber. Vinha pelo rio, veio pelo rio. Eles tinham que encomendar, e às vezes eram meses para chegar a barrica de vinho. O que muda desse processo? Que naquela época eles já faziam jejum de dopamina, eles já faziam gestão de dopamina sem saber e sem querer e sem consciência. No mundo que a gente está hoje, a gente tem chamado que hedonismo atual. Qual que é o hedonismo atual? Sabe qual é a diferença? O quanto a gente busca a velocidade. O hedonismo do passado, a gente esperava, tinha paciência. O hedonismo atual é o seguinte: é pelo meu prazer, a todo o dinheiro do mundo, a custo de me sentir bem o mais rápido possível. É tudo online. É tudo digital. Tudo digital online. Tudo e até porque está tudo disponível. Aí vira aquele círculo vicioso mesmo, porque está tudo disponível. A brincadeira do aplicativo é exatamente isso. O chocolate entrega em 5 minutos entrega. Pois é, aí que está o problema. A gente não está entendendo e sabendo gerir isso. Se você tem uma empresa, você tem todo o dinheiro do mundo da empresa, tu sai gastando de maneira ingerida? Não, tu gere. Ou deveria, pelo menos. Deveria, né? É o correto? É o correto. A energia financeira para a empresa está proporcionalmente ligada à energia dopaminérgica para o seu cérebro, para o seu corpo. Você faz a gestão dela? Não. Ninguém faz quase. E aí que está o problema. Qual que é a grande chave? Quanto mais eu gero dopamina para o meu corpo, que a balança do prazer ela aumenta, aparecem, que eu falo, gremlins do sofrimento. E eles vão nessa balança para tentar fazer uma homeostase. Homeostase é o equilíbrio natural. E eles vão lá em cima, eles começam a forçar para equilibrar. Só que nesse forçar, os gremlins eles entram aqui para deixar a balança no equilíbrio. Deveria ser uma homeostase dopaminérgica. Isso que não acontece. Por quê? Porque você, eu, as pessoas não dão tempo disso acontecer. Chega os gremlins do sofrimento, tá sofrendo. Aí tu passou a semana inteira aqui tomando álcool, indo pro posto beber, chopp, pornografia, tá ali. Os gremlins aqui tentando botar a homeostase. Daqui a pouco, você começa a se sentir mal, porque os gremlins do sofrimento estão aqui há mais tempo do que deveriam. Tu começa a sentir sensação de vazio, começa a sentir sofrido, né? O resultado não seria outro. É um vazio nefasto. E aí eles vão lá e eles se mudam para cá. Chega um caminhãozinho de mudança, eles descem com tudo, eles vão morar aqui agora. E você fica nesse ciclo de se sentir bem, procurando prazeres de curto prazo. Você não busca o sofrimento, você forte o sofrimento, colocando prazeres. Rotinas de churrascos, de álcool, de restaurantes, de droga, de cigarro eletrônico, de Instagram, de rede social o tempo inteiro. Você não dá ar para a tua balança. E nada preenche. Por quê? Porque tá sofrendo. E tudo curto prazo. Tudo curto prazo. E ainda se buscasse, acredito, se buscasse os de mais longo prazo, você ainda conseguiria... Teria uma balança melhor. Agora, quando você pega um Ironman, que completa o Ironman, pode ter certeza que esse cara depois do Ironman não vai sentir depressão. Porque ele sofreu. E aí começa a balança oposta. Toda vez que você sofre, qual que é o gremlin que aparece? O do prazer. Você muda a balança, você começa a sofrer, né? Aqui.
Começa a pesar, aí parece que os gremlins do prazer, para equilibrar a homeostase no núcleo basal do cérebro. Sabe quando você vai na academia, você corre 3, 5, 10 quilômetros, te dá aquela sensação do prazer? São os gremlins do prazer trabalhando em você. Parênteses rápido, vai ter corrida amanhã no HJ. Tu Opa. vai correr. Olha só, viu? Amanhã quantos gremlins do prazer estarão lá dispostos a trabalhar para equilibrar o sofrimento Eu que as espero pessoas que terão no cérebro? Eu espero que meus gremlins não me machuquem, né, amanhã, porque eu tô bem parado ultimamente, então eu vou ter que correr, eu quero só ver o que Aí, vai isso dar. aqui acontece, Somos dois. eles estão com mais sede ainda de vocês do que aquele que está preparado. Porque dado momento você começa a se acostumar com a dopamina, inclusive com o sofrimento. Caramba. Olha que legal isso. Caramba, velho. Então, qual que é o meu papel? Altos spoilers da palestra de hoje às 16 horas. Opa, legal, gostei, hein? Vários dias que eu estou comentando, eu vou comentar Aham, hoje. aham. O problema maior é que quando você fala assim, quem daqui é gestor? Meia dúzia levanta a mão, porque ele pensa na gestão da empresa, de pessoas. É gestor de si, gestor de Gestor tudo. da vida. Aí é que tá. Aí que tá. Enquanto a gente... Você só consegue ser o melhor gestor da companhia, do projeto, da sociedade, do que for, se você for gestor de si. Então, como é que tu vai gerir bem a tua vida e a vida dos outros se você não sabe fazer a gestão completa dos teus recursos? E um deles é a dopamina. Caramba. E a gente não está prestando atenção nisso. Nunca teve tanta gente com depressão Depressão, ansiedade. do que agora. Batemos recordes. Mas por quê? Porque nós viramos hedonista, vivemos em hedonismo atual, moderno, estamos com acesso amplo e fácil dos recursos que enchem a balança do prazer e aparecem diversos grêmios do sofrimento para deixar o teu cérebro em homeostase. Gente, o que a gente tem que fazer na prática? Cultuar e buscar o sofrimento. E como que eu busco e cultuo o sofrimento? Agora tem banheira de gelo. Uhum. No passado era obrigado tomar banho no rio a 0 graus. Agora você tem que fazer. Correr, meditar. Já viu alguém que olhou para o céu e sentiu pro sol e se sentiu mal depois? Natureza. Isso é produção dopaminérgica endógena. Entra na tua retina, que atinge teu cérebro, o núcleo basal, e começa a produzir dopamina. Caramba. Ninguém fala assim, nossa, olhando esse sol eu tô me sentindo muito mal. Agora, quantas pessoas bebem álcool e outro dia estão me sentindo muito mal? É verdade. E elas só falam do físico. Porque fica com uma ressaca, umas dores musculares. Emocional. Uhum. Elas não entendem que o físico é apenas uma resposta, É consequência. é né? consequência da consequência. biologia. Uhum. Né? Na verdade, é psicossomático. Né? Primeiro a reação foi no meu cérebro. Depois somatizou. Depois no somatizou. corpo. E aí, tá, Ivan, então quer dizer que você não faz isso. Não. Eu faço, o que eu estou tentando nesse momento agora é ser um grande provocador, e neste momento eu não sou um hipócrita no processo, porque eu estou no processo de gerir a minha vida. Você tem que ser o case de exemplo. Exatamente. Então, Viver na prática. Evandro, qual que é a tua maior dificuldade hoje? A maior dificuldade para mim hoje é celular. A gente... Porque literalmente está tudo lá. Tá tudo lá. A agenda está lá. A gente vive a com máquina ele. de escrever está lá. A máquina de tirar foto está lá. Só a que o teu máquina de cérebro filmar não, tá lá. não entende isso. É verdade. O teu cérebro não entende É muito isso. recente. É verdade. É muito recente, de verdade. Tudo. Pensando na sociedade como um todo. Agora, vamos trazer o... Tá, Ivan, mas por quê? Eu entendi tudo. Eu sou hedônico, tá me ouvindo? Né? Tá bom, eu sou hedônico, vivo o hedonismo, estou sofrendo, tenho esse estilo de vida, tá? Entendi do cérebro, da dopamina. Tá, mas por quê? Me dá uma explicação simples, além da balança. Toda vez que você estimula a produção dopaminérgica no teu cérebro, o teu núcleo basal enxerga o excesso da dopamina e ele faz o quê? Para de produzir dopamina. Só que a dopamina que ele produz, que ele gostaria de produzir, que ele desejaria produzir, é a dopamina natural. Uhum. Como você está colocando um monte de estimuladores, ele falou, cara, tu não precisa mais de mim. Só que quando Aí ele vai perdendo a capacidade. eu não produzo mais dopamina, eu sofro, eu sinto depressão, eu me sinto mal, me sinto vazio, acho que ninguém gosta de mim, eu sinto solidão. E aí acontece muitas vezes um suicídio, por exemplo. Exatamente. Né? Como agora, o mês de setembro ainda, né? É o mês aí de conscientização, né, do suicídio. E muito se fala disso também, né? Poxa, né, por que o suicídio, por que acontece o suicídio? Tá aí a resposta. Tá aqui uma das, Uma né? das. Boa das. parte. É uma Acredito, parte. acredito que boa Sim, parte. sim, sim, uma O boa cara parte. fala assim, tô me sentindo mal. Daí o Ricardo me liga, ei, Evandro, vamos beber uma no pub hoje? Daí eu tô mal. Aí eu chego lá e me encho de shot de H+, de vodka. De repente eu me senti bem, me senti poderoso. Eu fiz um consumo talvez de droga.
E aí eu me senti, a cocaína causa muito essa sensação Sim. do poder, né? Uhum. E aí você fala, não, eu sou poderoso, eu tô bem pra caramba, eu sou o máximo. E você bebe mais, você tá no teu momento ápice da alegria. Naquele momento, teu núcleo basal já falou, ó, amiguinho, amanhã os nossos gremlins do sofrimento já estão em aquecimento aqui nas esteiras. Amanhã eu não vou trabalhar, tá? Olha, eu não vou trabalhar amanhã. Cara, você já me deu um monte de dopamina aqui, eu tô cansado, eu tô enjoado de dopamina aqui. Então amanhã eu não vou trabalhar e é o seguinte, para me substituir, eu vou mandar os gremlins, tá? Então, boa noite, tchau. Você acorda no outro dia, mal. Eu duvido a pessoa que não tá ouvindo que fala assim, ó, eu fui numa balada, me senti o poderoso, o máximo, peguei mulher, homem, que seja, e de manhã tu acorda às 11 horas da manhã se sentindo um lixo e pensando como foi bom ontem à noite, mas agora eu me sinto um merda. Por que isso? Resposta biológica, gente. Caramba. A resposta é biológica. Agora, não só isso. Tem um outro tema bem interessante sobre a dopamina que fala assim, e vocês estão pegando a alusão das coisas que eu passei na empresa, né? Uhum, Eu dei muita dopamina para a empresa, eu estimulei, fui eu que errei, né? E o que é o meu papel hoje? Fazer a gestão. Achar o equilíbrio, gestão. Exatamente. Então, às vezes eu faço o quê? Tá, Ivan, me dá um exemplo prático. A festa de 5 anos da NEC que a gente fez na Green Valley. Gastamos uma banana de dinheiro. O máximo que a gente podia. A de 6 anos foi aonde? Bolo de padaria, espetinho e... Porque vão valorizar de 10 depois. Isso. Caramba. Mesmo. Baita, aqui, baita, cara. Isso aí. Agora, olha só. Se dá certo na minha empresa, por que não vai dar certo na minha vida e na tua vida? Então, até a minha esposa, eu contei para ela, eu estava em Washington na semana passada, e aí teve uma situação em que eu sabia que eu ia num restaurante daquele Sol, lá o Homem Sol, sim. o Nusret, né? Uhum. O Brasil fala Nusret, o turco. Eu falei assim, cara, eu preciso gerir minha dopamina. O que eu fiz? Ela falou assim, se tu falar para eles aqui, eles vão dizer, não, mas a gente já gera dopamina desse jeito. Tá, tudo bem, eu não estou criticando eles que fazem isso. Uhum. Eu estou dizendo eu que tive acesso para ir num restaurante desse, pensei, o que eu vou fazer para botar o bolo de padaria na minha frente? Então, era numa terça-feira à noite a reserva, nesse restaurante chiquérrimo, onde vai os jogadores da NBA, onde vai os atores de televisão. E eu falei, domingo e segunda, eu vou jantar pão com margarina. E eu jantei pão com margarina. Caraca. Dentro do meu quarto, nos Estados Unidos. Daí quem tá vindo pode dizer, mas eu janto pão com margarina direto. Tá tudo bem, que bom que você faz isso. Você inconscientemente tá gerindo a dopamina. A hora que vem aquela pizza... Top. Uhum. E aí que tá a magia, né? Puta, eu não vou conseguir falar o segredo, senão eu vou dar o spoiler. Vai ao vivo antes ou depois das 16 horas? Tá ao vivo agora, mas vai ficar gravado pra depois, aí daqui a um tempo, então. Mas a galera que tá falar. aqui não tá ouvindo. Não tá ouvindo, pode falar. Então, beleza. Pode não tá falar. ao vivo, não tá Spoiler ao vivo. agora aqui da palestra, hein? Bora lá, a câmera é tua. Talvez vou ter... Quanto tempo eu tenho ainda? Tem ainda mais 4 minutos. 4 horas. O quê? 4 minutos. 4 minutos Eu tenho, passou. eu tenho pelo menos umas 30 perguntas. Não, mas vai ter que fazer em off, então. Então eu vou pegar um último ponto e eu vou dar, então, qual que é o segredo da felicidade. Ah, gostei agora, Fechou. hein? Chegou agora a hora. gostei. Bora. Então, antes de eu contar o segredo da felicidade, eu vou dizer que teve relatar que teve um experimento feito com um ratinho. Aparecia uma luz verde, toda vez que aparecia luz verde, caiu 1 grama de chocolate. Esse ratinho estava com eletrodos no cérebro, foi lá e pegava o chocolate, gerava dopamina. Segundo, terceiro, quarto, quinto dia, todo dia caindo chocolatinho depois da luz verde. Ali pelo sexto, sétimo dia, o rato parou de produzir dopamina. Os cientistas ficaram intrigados. Mas peraí, chocolate não produz dopamina sintética? Curto prazo, pequena durabilidade? Mas produz. Mas por que depois de 7 dias eu dando frequentemente, todas as horas, né? Manhã, de tarde, de noite, manhã, de tarde, de noite, durante 7 dias, não tem mais efeito? Não sabiam. Testaram mais um pouco. No outro dia botaram a luz verde, botaram 0,5 grama de chocolate. Não aconteceu nada. No 8º dia botaram a luz verde, não caiu chocolate. Explosão de dopamina. Peraí, explodiu dopamina, o rato não comeu chocolate. No 9º dia, meio chocolate. No 10º dia, sem chocolate. 11º, 1 grama de chocolate. Explosão dopaminérgica a nível superior aos primeiros 7 dias. Uau. Sabe o que eles descobriram? Quando o teu cérebro entende que há garantias do acesso, acabou-se a dopamina. Caraca. Qual que é o segredo? Quer saber o segredo da felicidade? Você tira... Manipular o recurso. Então o segredo da felicidade qual que é? Feliz, vou contar hoje lá. Legal. Feliz do ser humano que conhece, que aplica, que é consciente e
consistente na manipulação da escassez mental. Uau. Não é escasso para mim, eu o torno escasso. Pessoal de casa, viva a magia da escassez para você ser mais feliz na vida. Comer pão com margarina. Pão com margarina. Dependendo do teu contexto, lembra? Claro. Sim. É necessário para a pizza ficar boa. Boa. Você tá num contexto de uma semana com risoto, cara. Perfeito. Quer ver assim, ó? Eu tenho dinheiro para comprar. Eu não sei, tem a cultura do sushi aqui em Concórdia? Tem. Então vamos lá. Tem. Uhum. Tu imagina que tu vai no sushi 7 vezes durante 7 dias. O que Uhum. acontece no 7º dia? Tu não sente uma repulsa? Sim. Sabe Sim. por que essa repulsa? Tu é o rato não produzindo dopamina, gente. É uma resposta só biológica. Não aguento mais ver sushi. Aí aparece um churrasco na frente. Aí eu quero. Então, olha só. Eu ganho 50 mil reais por mês, eu posso ir 30 dias por mês no sushi todas as noites. Você vai? Não. Por quê? Porque eu manipulo a escassez para mim para que eu possa ser mais feliz. E da mesma maneira, eu preciso gerir esse recurso de energia vital com tudo que eu faço. As combinações. Tá bom, então não vou mais no sushi, mas então agora eu vou botar churrasco, Netflix, rede social e pornografia. Fudeu. Ferrou. Tudo aquilo, por isso que o que eu trouxe aqui, eu tenho que olhar para aquilo e entender. Isso me causa prazer? Uhum. Porque talvez prazer para mim não é um prazer para você. Sushi Sim, você odeia, ou seja, não vai gerar Adoro, dopamina em você. Adoro. Né? Mas tu ama sushi. Cara, às vezes você tem que colocar no meio uma coisa que você não gosta. É verdade. E você fala assim, eu vou comer e não vou reclamar. Vai ter que comer um pão com mortadela. Sabe como é que se chama isso? Dicotomia do mundo. O que seria do frio se não fosse o calor? A O que sombra seria e a do luz. amor se não fosse o ódio? Hã? Sombra e luz. O que seria da sombra se não fosse a luz e vice-versa? O que seria do filé mignon se não fosse o músculo? Gente, parece besteira, mas às vezes é bom tu comer uma carne dura. E eu achava que era o acém. Assim, é? Bom, o tema é amplo, pessoal. O tema cabe para minha vida, cabe para a empresa, cabe para vocês. Para cada um. Eu sou um provocador. sociedade. Eu não sou um neurocientista, mas sonho ser. Mas estudo pra caramba sobre isso. Poxa, já Que vou dar um monte de aula, hein? dica em off aqui, de conexões legais. Eu tenho 2 perguntas rápidas que eu vou tentar encaixar aqui. O legal de ser staff do HJ, que a gente fica sabendo algumas informações. Ah, é eu verdade, soube, eu só quero confirmar. verdade. Ivan, você é o cara que veio de Washington, vai palestrar aqui e vai embora, é isso? Exato. Tenho que concluir ainda um projeto. Cara, ele Então, veio de Que Washington. salva de palmas. Não, você tá doido, cara. E ele disse que ele tava com vontade de vir pra cá, cara. Tá, muito. Saiu de Washington. Salva de palmas. Não. Tá debutando no HJ, é isso? Exatamente, debutando. Então, que seja Debutando. o primeiro de muitos. Assim espero. E, obviamente, aqui a gente traz a bandeira representando literalmente... Ó, me arrepiei aqui, hein? Aliás, agora a gente vai ter que trocar, né? Ah, Porque a bandeira representa o Brasil em concórdia e agora é o mundo em concórdia. é, o mundo mundo em em Como que a gente concórdia. vai ter que representar? E o Enfim, Ayrton cara. Senna também, Que tantas vezes, que né? tantas vezes teve com orgulho essa bandeira. Pra mim, eu palestrei há 2 dias atrás, eu fecho com o tema da vitória. E a gente teve o Samuel cantando o tema da vitória. Olha também, que no lindo, hein? violino Verdade. surreal. Ah, os de Campos Novos? É. Samuel? É. Sensacional. Legal, conhecido. Sensacional. Que show isso. Infelizmente, o nosso papo precisa terminar. Eu queria ter mais tempo aqui, porque é um assunto também que me instiga bastante. Eu gosto muito também desse assunto. Mas, além de trazer aqui a dopamina, trouxemos também a Next, né? Essa empresa aí Sim. fenomenal daqui do oeste de Santa Catarina aí, que está aí ganhando o mundo, né? Não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Parabéns. Ganhou? Parabéns. Ganhou o mundo. Ganhou Olha, muito. em dezembro a gente vai descobrir, tá? Ah, então tem. Fiquem ligados. Opa, olha só. Em Hein? dezembro a gente descobre se a gente tá no pódio do planeta, no pódio do mundo. Olha Imaginar que ele é. Eu fiz uma palestra no Campos Novos na quarta-feira à noite e eu, no meio da palestra, senti uma necessidade de falar: pessoal, não se limitem às suas origens, honre-as. Porque eu vim de Legal. curitibanos, de família simples. Já imaginou a minha vida que o meu pai que assistia a Fórmula 1, eu ia encontrar a família do Ayrton Senna? 2 semanas atrás eu estava tendo aula com o Lee Cockrell, que é o ex-presidente da Walt Disney. Caraca. Né, durante 10 anos. Tive aula com o Marcos Barbosa, que é o presidente da Universal Studios do mundo, né? VP. Na minha cabeça era inimaginável, mas são esses caras hoje que a gente se conecta e conta um pouco das nossas histórias. E o inimaginável acontece aqui em Concórdia. Digo eu Exatamente. por É o mim, HJ. quem diria que eu estaria entrevistando pessoas tão ilustres, né? Eu que nem sou, né, dessa área tanto quanto, né? Mas estou aqui. Agora já sou, né? Agora já sou. E esse foi um problema que o Ali casou na minha vida. Então agora ele tá ferrado comigo, né? Porque agora essa dopamina eu quero mais vezes. Essa A é parte mais boa, que além da sintética, a gente tem a natural. É verdade. Essa relação é verdade. aqui, eu vou sair agora desse podcast todo dopaminado, né? Legal, Mas é uma dopamina natural, então quer dizer que foi prazeroso para mim. que legal.
Posso te convidar para comer um pão com mortadela aqui do lado. Super não tem pode. problema. Vamos Mas junto. o problema é que vai me causar dopamina, porque é bom, né? Ah, É gostoso. tem esse cara. fator Puta, também. verdade. E eu tenho que Verdade. Isso é gostoso. Deu Não uma vai dar saliva, bom. uma outra coisa. Tem que achar uma coisa ruim. Recebemos aqui na mesa do Papos de hoje, infelizmente aí o nosso tempo já está estourado, mas recebemos, né, meu querido Sanches aqui mais uma vez. André, obrigado pela participação, tamo junto, meu velho. Honrado. E nada mais, nada menos do que o cara da Next e o cara da dopamina aí, ó. Trouxe aulas aí, trouxe o segredo da felicidade aí. E logo mais vai estar trazendo isso no palco também. Bom, quem já assistiu aqui vai ver uma boa parte. É, olha só. Evandro Turato, obrigado Obrigado. por estar conosco. De Muito coração mesmo aí, conseguiu ajeitar na agenda e estar conosco. Obrigado mesmo, de coração. Valeu mesmo. Show. Gente, esse foi mais um Papos de Hoje, podcast oficial aqui do HJ Conference 2023. Convido vocês para assistirem nós também, né, no YouTube, pois estamos sempre ao vivo todos os dias. E se inscreva. HJ Conference 2023. Mais um Papos de Hoje. Forte abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu!